Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos quartos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui pronto a postos e eu quero saber de você. Está pronto e pronta para mais um momento de construção de conhecimentos, de reflexões, de aprendizagens? Espero que sim. Vamos juntos então? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é mudanças reversíveis e irreversíveis. Nós temos falado nas aulas anteriores sobre diversos materiais, sua composição, a presença de objetos diversos e a composição desses objetos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E na aula passada a gente falou sobre misturas, As misturas no nosso dia a dia, sobre dissolução. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre mudanças reversíveis e irreversíveis. Mas espera aí, professor. Mudança, eu sei o que é. Eu sei o que significa mudança. É quando uma coisa muda, fica de outra forma. É quando a gente sai de um lugar e vai para outro. Eu sei o que é mudança, professor. Mas reversível e irreversível, o que isso significa? Na aula de hoje, a gente vai estudar exatamente sobre essas mudanças reversíveis e irreversíveis, o que significa e como isso está presente no nosso dia a dia. Vamos lá! Mas antes disso, vamos lembrar do desafio deixado na aula passada. Antes também de falar do desafio, eu já quero pedir para que você lembre sempre de realizar esses desafios que a gente deixa. O desafio ajuda você a entender o que está acontecendo aqui, a entender o que o professor está explicando aqui, as aulas que a gente tem, como também ajuda você a entender os conteúdos que o seu professor, a sua professora está fazendo lá na escola com você, com seus colegas. Então faça os desafios. Sempre que possível, faça uma foto, um pequeno vídeo, compartilha com a gente você realizando os desafios. Pede para a mamãe, para papai, manda lá para a professora, para o professor, marca o @cepa lá no Instagram, compartilha no Facebook, nas redes sociais como um todo. As aulas, se você não puder ver na TV diretamente durante a exibição, você pode ver as aulas gravadas no nosso canal do YouTube, no TV Nova, assiste lá e aí você pode ver as aulas sempre que necessário, ok? O desafio então foi, ferva um copo de água e reserve em um copo, ferva um copo de água e reserve um copo, e em outro copo coloque água previamente resfriada, ou seja, gelada, fria. Dissolva 2 colheres de sal em ambos os copos e verifique em qual a dissolução é mais rápida. Se você fez o desafio, se você assistiu a aula passada, você sabe que em temperaturas mais quentes, a dissolução é mais rápida. Então, se você colocar 2 copos de água, em um água quente e em outro água fria ou gelada, e colocar a mesma quantidade de sal de cozinha, por exemplo, nesses copos ao mesmo tempo, no copo que tem água quente, o sal vai dissolver mais rápido, vai se dissolver e se misturar mais rápido. E no que tem água gelada, vai ser mais lento, porque a temperatura é um dos fatores que influencia na dissolução. Ok? Se fizeram um desafio, muito bem, parabéns. Se não fez, acompanhe, façam os desafios. Qual então, professor, é o objetivo da aula de hoje sobre mudanças reversíveis e irreversíveis? Nós vamos, reconhecer e concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento e resfriamento são reversíveis e outras não, ok? Bom, as propriedades físicas da matéria. Para a gente dar continuidade ao assunto sobre mudanças reversíveis e irreversíveis, vamos resgatar algumas informações das aulas passadas, tá? Então, por exemplo, sobre as propriedades físicas da matéria, a gente sabe que elas estão divididas em 2 grupos. Lembram disso? Que grupos são esses, professor? 5 segundinhos aí para vocês pararem para lembrar quais são esses 2 grandes grupos que a gente pode dizer que estão divididas as propriedades físicas da matéria. Que grupos são esses? Você lembra, Chaminézinho? Eu acho que o Chaminézinho lembra, hein? Ligado em tudo aqui. E aí, quais são? Bom, vamos lá. São as propriedades gerais e propriedades específicas, ok? Gerais, que é uma coisa mais ampla, mais geral, e específica é uma coisa mais focada. Na aula passada a gente conversou sobre isso. No meio ambiente acontecem mudanças frequentemente. Por exemplo, mudanças naturais. Exemplo de uma mudança natural é o ciclo da água, por exemplo.
né? A água nos rios, por exemplo, ela evapora, vai lá para cima, vira nuvem, essa nuvem fica carregada, aí acontece a chuva e esse ciclo, né, acontece repetidas vezes. Então, por exemplo, essa mudança do estado da água na natureza é uma coisa que acontece no ambiente natural, é um exemplo de mudança. Que outros exemplos de mudanças acontecem na natureza que você poderia pensar agora aí na sua casa? Fica pensando aí, tá? Olha aí, um mini desafio para vocês. A gente tem mudanças também socioambientais. Então, por exemplo, são aquelas mudanças que têm a ver com a interação dos seres humanos entre si e em contato com o ambiente, tá? Eu trouxe até uma imagem aí, ó. A mulher aí se protegendo da chuva, né? Então, por exemplo, esse ciclo da água, do qual a chuva faz parte, que eu acabei de mencionar, se relaciona também com as pessoas, o fato de as pessoas, por exemplo, elas se molham na chuva, depois secam, né? Enfim. Que outros exemplos você poderia pensar de mudanças socioambientais? Por exemplo, a gente, com o passar do tempo, né, a gente vai mudando algumas características do nosso corpo, nossa fala, nosso jeito de andar, né, o nosso cabelo, enfim. Acontecem diversas mudanças no nosso corpo também. Essa imagem aí, ó, a primeira imagem, a de cima, é uma imagem que representa o quê? O resfriamento ou aquecimento? 5 segundos para vocês pensarem. Chaminazinho, você também, hein? Vamos lá, 1, 2, 3 e... A imagem de cima, ó, é uma imagem que mostra aquecimento. Esse emojizinho aí está com muito calor, está suando porque está muito quente. E a de baixo, claro, resfriamento. Olha ali o Lula molusco congelado no frio. Ok. Já então, professor, que a gente já falou, já sabe que a gente vai conversar sobre mudanças reversíveis e irreversíveis, resgatamos a questão das propriedades físicas das matérias, a gente já viu alguns exemplos aqui de mudanças naturais e socioambientais, por exemplo. Então, o que seriam, professor, mudanças reversíveis e irreversíveis? Se você está atento, está atenta, está ligada, você já deve ter percebido que eu já dei algumas dicas aqui do que são mudanças reversíveis e irreversíveis. Mas se você não conseguiu ainda captar, tá tudo bem. Vamos ver agora então alguns exemplos. Mudanças reversíveis. O que são mudanças reversíveis? Olha, é quando um material pode voltar a ser como era antes de sua modificação. Por isso se chama de reversível. É porque pode ser desfeita, tá? Quais seriam exemplos de mudanças reversíveis, tá? Para pensar aí. Quais seriam os exemplos de mudanças reversíveis? Mudanças irreversíveis são as mudanças, né? É quando os materiais eles voltam ao aspecto anterior após serem transformados. Então, quando um material ou uma matéria tem uma forma e ela muda e em seguida ela tem a possibilidade de retornar para a forma anterior, a gente chama então de mudança reversível, tá? Ou seja, aliás, mudança irreversível, quando não pode voltar para o seu estado anterior. Por isso chama irreversível, né? Porque uma vez que mudou, não pode mais voltar. A reversível é quando isso pode ser resgatado. A irreversível é quando não tem mais como voltar. Combinado? Bom, então, alguns exemplos aqui para ver se vocês compreenderam mesmo o conceito, entenderam o que significa. A gente está vendo aí uma imagem, né, que mostra um copo com cubos de gelo e do lado a gente tem um outro copo com água. O que é que aconteceu aí? O gelo virou água, né? Derreteu. Aliás, a água que estava no formato sólido derreteu, ficou no formato líquido. Essa água que derreteu, ela pode voltar para o formato sólido, sim ou não? E a resposta é sim. Então a gente chama essa mudança de reversível ou irreversível?
Reversível, porque pode voltar. A água que estava no formato sólido e derreteu, ela pode voltar novamente ao formato sólido. É só ela ser exposta a uma temperatura muito fria, muito baixa, e aí acontece o congelamento novamente. Por exemplo, se eu pegar esse cubo com água aí, esse recipiente com água e colocar no congelador, essa água que estava líquida vai voltar a ficar no formato sólido. Muito bem. Outro exemplo. O que é que a gente está vendo aí? Ovos, não é? Esses ovos foram cozidos. No lado de lá vocês estão vendo os ovos cozidos. Essa mudança a gente chama de reversível ou irreversível. Depois que a gente cozinha o ovo, ele pode voltar ao formato que ele estava antes, sim ou não? E a resposta é não. Então, o ovo cozido é um exemplo de mudança irreversível. Não tem como voltar mais. Cozinhou o ovo, não tem como voltar a ser como era antes. Outro exemplo. Essa mudança aí é reversível ou irreversível? O que é que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo um recipiente, né, com café e leite e café misturado. Aconteceu uma dissolução, né? O leite ele foi dissolvido no líquido café. Essa mudança é reversível ou irreversível? Tem como voltar, separar o leite aí do café? Não, né? A única alternativa aí é beber, ou dar para outra pessoa beber. Muito bem, então essa mudança aí é irreversível. Outro exemplo. Meu Deus. Chocolate, eu gosto muito de chocolate. O chocolate, ele está aí, num formato sólido. O chocolate, ele pode passar por um processo de mudança reversível ou não? O que é que vocês acham? Bom, o chocolate, a gente pode derretê-lo, não é? Para usá-lo de várias outras formas. Então, por exemplo, eu tenho uma barra aqui, eu comprei uma barra, eu posso pegar essa barra, derreter, e com esse chocolate derretido que saiu do formato sólido para o líquido, eu posso, transformar em ovos de Páscoa, porque o chocolate, ele passou por um processo que pode ser revertido. O chocolate em barra, ele pode ser derretido e pode voltar ao formato sólido, se tornando outra barra igual àquela ou se tornando outro objeto, tá? Mas aí no formato sólido, porque essa mudança do estado do chocolate é reversível. Mais um exemplo. O que é que está acontecendo aí? Tem, né, um animal que ele matou para comer e aí pegou fogo. Queimou, tá queimando ali, fogaréu danado. O que aconteceu com a carne desse animal? Foi uma mudança reversível ou irreversível? Dá para voltar? Por exemplo, dá para cozinhar um pouquinho menos agora que já torrou todo para ficar melhor para comer? Sim ou não? Não. Aconteceu uma mudança irreversível e dessa vez através do calor novamente, né? Então é esse pássaro aí, né, esse alimento aí que foi torrado pelo fogo muito alto, não tem como voltar a ser como era antes. Não tem como voltar a um estágio anterior para ficar melhor para comer. Queimou, está queimado porque é uma mudança irreversível. Mais um exemplo aqui. O que é que a gente está vendo aí? Frutas do lado de cá. Maçã, uma maçã legal para se comer e uma outra não tão legal mais, apodreceu. E do lado de lá, um cacho de uvas. Vocês conseguem perceber que aconteceu uma mudança aí, não é? Qual foi a mudança? O fruto ou os frutos amadureceram e chegaram a um ponto que passou do ideal para a gente se alimentar, não é? Que é o que a gente chama de apodrecimento. Apodreceram. Essa mudança pode ser refeita, ou seja, o alimento pode voltar a ser como era antes. Professor, e se colocar num lugar frio, a gente consegue fazer com que ele volte a ser como era antes? Não, porque essa mudança é irreversível. Não é à toa que alguns alimentos a gente coloca na geladeira para conservar por mais tempo. Por quê? Porque o ambiente frio, ele atrasa o processo de envelhecimento, de amadurecimento de apodrecimento, enfim, de algumas substâncias, por exemplo, as frutas. Então, essa mudança aí, o apodrecimento, que é natural, tá? É irreversível. Mais um exemplo aqui. Esse aí, para fechar, é isso? Exatamente. Esse aí, olha, o que é que a gente está vendo aí? Mais uma vez, fogo. Então, é mais um exemplo de aquecimento, tá? O que é que tem aí? A gente está vendo uma fogueira, né? Como se fosse uma fogueira,
Pode ser uma fogueira num lugar aberto, ou isso pode ser uma lareira também, tá? Uma fogueira. E no meio dessa fogueira tem madeiras que antes foram madeiras, antes de serem queimadas, tinham um formato, né? Tinham uma composição. E agora, ó, quando elas vão entrar em contato com fogo, depois de um tempo, elas passam por uma mudança. Essa mudança que a madeira passa ao entrar em contato com fogo, né? E aí vira brasa e tudo mais. Ela pode ser refeita, dá para esse pedaço de madeira ou esses pedaços de madeira voltarem a ser o que era antes? Sim ou não? No caso aqui a gente está vendo carvão, né? Mas quando a gente coloca a madeira, por exemplo, e ela queima, tem como voltar? Não tem como, porque depois que ela entra nesse processo de queima, esse processo é irreversível, não tem como voltar. Bom, agora eu vou deixar aí o desafio com vocês, tá? E aproveito mais uma vez para lembrar, façam os desafios. Os desafios são extremamente importantes, tá? Então, professor, eu não sei fazer sozinho, eu não consigo. Teve um desafio que eu queria muito fazer, mas eu não consegui fazer sozinho. E agora? Peça ajuda do papai e da mamãe. Mais uma vez, ó, alô papai e mamãe, deem uma força. Tem atividades que a criança consegue fazer sozinha. Tem outras que precisam de ajuda. Então, fiquem juntos e juntas aí, contribuam e lembrando, compartilhem com a gente, faz uma foto, um vídeo, sei lá, escreve alguma coisa, manda um áudio. Se você não conseguir fazer isso diretamente, manda para a professora pelo WhatsApp, né? Pede para ela compartilhar com a gente para a gente trazer aqui a sua atividade. Combinado? Bom, professor, qual é o desafio então? Vamos ver. No seu dia a dia, qual é a mudança reversível que você acha mais incrível? Ou seja, o que é que acontece dentro das mudanças que podem ser refeitas que você acha, poxa, isso é muito legal, eu acho isso muito incrível. O que é que acontece no seu dia a dia? Assiste a aula hoje, se você quiser, assiste novamente, observa, entende bem o que a gente conversou e observa o teu dia a dia, vê o que é que você consegue encontrar de mudança reversível, que você olha e diz assim, poxa, isso é muito bacana, que incrível isso, né? A natureza é muito incrível, inclusive. E uma mudança irreversível. Tem alguma mudança irreversível no teu dia a dia que você olha assim e faz, poxa, isso é incrível, acho muito legal isso. Sim ou não? Analisa, avalia, faz essa reflexão, chama teus colegas, amigos e amigas e, se for possível, compartilha com a gente o teu desafio, combinado? Então, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!